Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade ao nosso assunto de afecções respiratórias. E agora a gente vai falar então sobre as afecções do sistema respiratório inferior de cães e gatos. Então, com relação à anatomia, nós vamos conversar aqui hoje sobre todas as afecções da parte inferior do sistema respiratório. Então, a traqueia, é um órgão tubular formado em toda a sua extensão por cartilagem hialina, formando os famosos anéis cartilaginosos traqueais. Ela se inicia lá na faringe e bifurca nos brônquios, tá? A gente tem dois brônquios principais, o direito e o esquerdo, e eles penetram no parênquima pulmonar e se ramificam, formando os bronquíolos. E, por fim, formando, então, os alvéolos, que acaba constituindo, então, todo o parênquima pulmonar, que é o local onde ocorrem as trocas gasosas. Então, o pulmão, pessoal, ele é um órgão parenquimatoso formado por lobos. Então, a gente tem, tanto em cães como em gatos, o lobo direito dividido em 4 lobos, então o lobo cranial direito, o lobo caudal direito, o lobo médio e o lobo acessório, escondidinho aqui atrás, e no lado esquerdo dividido em 2 lobos, o cranial com suas porções cranial e caudal, e o lobo caudal esquerdo. E como eu comentei com vocês, os bronquíolos e o alvéolo, eles formam todo o parênquima pulmonar responsável pelas trocas gasosas, tá? Então, os bronquíolos, eles são ramificações dos brônquios que se adentram no parênquima pulmonar e se ramificam até formarem os ductos alveolares e os alvéolos. Os alvéolos, eles são estruturas extremamente vascularizadas, então existe uma rede capilar de arteríolas e vênulas intrínseca, intimamente ligadas com o parênquima alveolar, e o alvéolo, ela é a estrutura morfofuncional do pulmão. Então, é aqui que ocorre a hematose pulmonar, a troca gasosa. Então, chega lá o fluxo sanguíneo arterial provindo do ventrículo direito, pobre em oxigênio, que já veio da circulação sistêmica. Esse sangue aqui nas arteríolas pulmonares, ele entra em íntimo contato com o alvéolo, que possui um conteúdo alveolar de oxigênio bem elevado, e esse capilar, ele permite um adequado fluxo sanguíneo aqui nesse alvéolo e permite, então, a passagem de oxigênio do alvéolo para o capilar e troca com o CO2. Então, para ser expirado, no próximo ciclo durante a expiração. Então, é fundamental que todo o parênquima pulmonar esteja preservado para que ocorra adequadamente a hematose pulmonar. Vamos iniciar, então, falando sobre as afecções da traqueia. Existem várias afecções que podem acometer a traqueia. A gente tem as traqueites não infecciosas, que são inflamações da traqueia. Muitas vezes elas não são diagnosticadas, na maioria das vezes elas estão relacionadas com infecções secundárias. A traqueite infecciosa, sim, é uma doença bem comum que a gente vai abordar, que também é conhecida como a traqueobronquite canina ou a tosse dos canis. Temos também a estenose ou o colapso de traqueia, também uma afecção bem comum em cães. E além disso, nós temos também a hipoplasia de traqueia, defeitos de formação, muito comum em cães condrodistróficos, principalmente o bulldog. Podemos ter neoplasias que podem obstruir o lumen traqueal, tanto neoplasias extraluminais como neoplasias intraluminais. E traumas traqueais também podem ocorrer. Então, a gente vai conversar sobre as duas mais comuns. Então, a traqueite infecciosa canina, ela também é conhecida como traqueobronquite infecciosa canina ou tosse dos canis. Então, como o próprio nome já diz, é uma inflamação da traqueia e que pode ascender para os brônquios, causada por uma associação entre vírus e bactérias. Normalmente se inicia como infecção viral, como por exemplo o adenovírus canino ou o parainfluenza canino, que acaba então deixando o ambiente propício para a infecção de bactérias secundárias. E as bactérias que estão intimamente relacionadas com a traqueite infecciosa canina é a Bordetella bronchseptica. É uma doença extremamente infecciosa, ela passa de uma forma muito rápida e muito fácil entre os cães, e ela pode acometer tanto os animais jovens como animais adultos. Ela não
ela não necessariamente está relacionada com imunossupressão em cães adultos, então cães adultos com status imune normal podem acabar se infectando. E a evolução também, a gente pode ter evoluções muito agudas, assim como evoluções crônicas também. Depende muito do momento que esse animal chega para avaliação, tá? O sinal clínico mais característico da traqueobronquite infecciosa é uma tosse bem alta, também caracterizada como aquela tosse de ganso, tá? E essa tosse, normalmente ela é seca, mas ela também pode ser produtiva quando já tiver infecção do sistema respiratório inferior ascendente, como por exemplo, traqueobronquite ou broncopneumonia social. O animal ele pode ter junto febre ou apatia em casos mais graves, mas na maioria das vezes é uma doença mais leve, que o animal apresenta só um pouco de tosse e o proprietário acaba se incomodando e leva para consulta, tá? Alguns diferenciais importantes: sinomose canina, pessoal, principalmente se você está atendendo um animal jovem, um filhote que não tem o protocolo vacinal e está apresentando essa tosse, a sinomose ela é um diferencial importante, assim como as broncopneumonias bacterianas e o próprio colapso de traqueia, por conta dessa tosse alta que é muito característica do colapso também. O diagnóstico ele se baseia nos achados de sinais clínicos e do histórico. Então aqui, informações importantes. Por ser uma doença muito infecciosa, é comum que os animais comecem a apresentar sintomatologia depois de entrarem em contato com outros cães acometidos ou de estarem em locais com muitos cães. Então, por exemplo, ele começou a apresentar essa tosse depois que a gente passeou num parque ou foi viajar, ou ele ficou hospedado em uma creche ou num hotel, ou é um animal de canil que acabou tendo contato com vários outros cães, ou então você é sabido que existem outros cães que conviveram com ele que também têm os sintomas, né? A idade do animal, então, pode ser animais jovens ou adultos. Os jovens acabam sendo mais predispostos. E se ele é vacinado ou não. Existe vacina contra a traqueobronquite infecciosa, que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas é um ponto importante da anamnese que deve ser levado em consideração. Com relação a raio-x de tórax, os sinais eles não são muito conclusivos. Dependendo se for casos leves, pode não ter alterações importantes nem significativas. A gente pode ter sinais de broncopneumonia em casos mais graves. E a radiografia de tórax aqui ela vai mais servir para você excluir possíveis causas do sistema respiratório inferior e o colapso de traqueia. No lavado traqueal, a gente vai ter informações importantes no resultado de citologia e de cultura bacteriana, né? A gente pode ter, então, isolar a bordetella bronquicéptica, mas não é realizado na rotina, acaba sendo um pouco invasivo e é uma doença que na maioria das vezes são casos leves, autolimitantes e que você consegue fechar com o diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico ele é baseado realmente nos sinais clínicos e no histórico do paciente. Com relação ao tratamento, é uma afecção geralmente autolimitante, então, na maioria das vezes eles vão melhorar independente do que você faça, mas em casos mais graves, aquele animal que está tossindo demais, está incomodando, que acaba gerando muita inflamação ali também por conta da tosse exacerbada, ou então animais que estão apresentando broncopneumonia ou bronquite associada, aí sim a gente precisa fazer um tratamentozinho, né? Então, antibiótico terapia para os casos de broncopneumonia associada. Aqui os de escolha seria a amoxicilina com clavulanato ou a doxiciclina. E os anti-inflamatórios, para a gente tentar diminuir essa inflamação e diminuir cada vez mais o estímulo de tosse para esse animal. Nós podemos utilizar tanto os anti-inflamatórios não esteroidais como os anti-inflamatórios esteroidais, dependendo da gravidade. Então, se for um caso bem leve, que os sinais clínicos começaram há pouco tempo, a gente pode utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, como por exemplo o meloxicam. Mas, claro que o corticoide ele vai ter realmente um efeito muito melhor e muito mais rápido, tá? Então, ele pode ser utilizado em casos um pouquinho mais, que a tosse esteja incomodando um pouquinho mais. Então, a gente prefere a prednisona. Lembrar que eles são de classes diferentes, né? Então, a gente nunca pode misturar anti-inflamatório não esteroidal com anti-inflamatório esteroidal. A gente vai causar úlcera gástrica, perfuração gástrica, insuficiência renal aguda. É importante a gente usar os dois concomitantemente. Então, é sempre um ou outro, tá? E nunca passar de 5 dias de tratamento, não tem necessidade. Se a gente tiver muita tosse, a gente pode utilizar antitussígenos,
lembrando de excluir broncopneumonia associada, porque a gente vai ver lá mais para frente que essas doenças elas cursam com produção de muito muco, e se a gente impede que o animal tussa, a gente também impede que o muco saia, e a gente acaba piorando a doença, tá? Então precisa excluir a broncopneumonia para usar o antitussígeno. Então a gente tem como opção o dextrometorfano, um xarope de farmácia humana, mas na maioria das vezes eles já melhoram somente com anti-inflamatório. E a vacinação, né, que além de poder amenizar os sinais clínicos do paciente, também previne, tá? A vacinação aqui, pessoal, é igual na giardia, que a gente conversou lá no sistema gastrointestinal, lembram? Ela não previne 100% a infecção, tá? O animal vacinado, ele pode sim contrair a tosse dos canis, mas ela vai servir para reduzir sintomatologia e também impedir a transmissão. Então, sabendo que é uma doença extremamente contagiosa, é importante que você vacine seu animal para que ele, se por um acaso ele se infectar, ele não transmita para outros animais e não perpetue a doença no ambiente. Tranquilo? A estenose ou colapso de traqueia, tá? Então, o colapso de traqueia é o estreitamento do lúmen traqueal devido a um enfraquecimento dos anéis cartilaginosos e eles acabam sendo substituídos por tecido conjuntivo. Então, pessoal, o lúmen traqueal, ele é um órgão tubular, né? E ele precisa ser mantido, independente da inspiração ou da expiração, ele precisa se manter na sua trajetória intacto, para o ar poder passar livremente até o pulmão. Então, isso é garantido graças a esses anéis cartilaginosos que acabam mantendo o lúmen na sua conformação original. Se a gente tiver enfraquecimento desses anéis cartilaginosos por fibrose, né, que na maioria das vezes acontece com a idade, ou então substituição por tecido conjuntivo, que acaba não permitindo mais essa firmeza do órgão, a gente tem facilmente um órgão que ele pode ficar maleável. Então, durante inspiração ou expiração, a traqueia ela se fecha e obstrui a passagem do ar. E é isso que caracteriza, então, o colapso de traqueia. Ela é causada por predisposição genética ou também pode ser consequência de bronquites crônicas. É muito predisposta em raças pequenas, principalmente animais de meia idade a idosos, e na maioria das vezes os sinais clínicos eles pioram com o contato com fatores desencadeantes, como por exemplo alérgenos, fumaça, ácaros. Então, qualquer tipo de irritante do sistema respiratório pode desencadear e exacerbar os sinais clínicos. Além de que o peso também é um fator predisponente. Então, animais em sobrepeso acabam tendo uma sintomatologia um pouquinho mais grave. Os sinais clínicos incluem uma tosse bem alta e seca, que normalmente piora com o animal em exercício ou muito agitado. Então, é aquele animal que quando vê o dono fica ansioso e começa a latir bastante, a tossir bastante, perdão. Por conta disso, ele acaba respirando mais rápido e acaba tendo essa obstrução da traqueia. Estertor e roncos é muito comum, principalmente estertor durante a ausculta traqueal. Então, é importantíssimo a gente auscultar a traqueia do nosso paciente com suspeita ou apresentando qualquer sintomatologia do sistema respiratório. A gente consegue ter bastante informação. Espirro reverso também, por conta da inflamação ali da traqueia, acaba estimulando a laringe e a gente pode ter espirro reverso associado. E em casos graves de colapso, que é muito comum de acontecer, a gente pode ter dispneia grave inspiratória, intolerância ao exercício e cianose, tá? Então, aqui a gente já tem um quadro um pouquinho mais avançado do colapso e acaba se tornando uma emergência clínica. E um achado bem comum de exame físico é o reflexo de tosse positivo. Então, quando a gente faz o reflexo de tosse nos nossos pacientes, aqueles que têm o lúmen traqueal preservado não vão apresentar tosse no reflexo de tosse. Então, o reflexo de tosse ele é positivo em cães com fragilidade da traqueia. Então, acaba sendo um achado de exame físico muito comum. Então, na hora que você pressiona e realiza um movimento, o animal acaba tossindo. Trouxe alguns vídeos para demonstrar para vocês essa tosse alta, seca, característica de colapso de traqueia e também de traqueobronquite infecciosa.
Percebam que ela é bem diferente das outras da tosse, de tosses mais baixas, né? Uma tosse bem alta. Aqui outro vídeo. Que é a clássica tosse de ganso, né, pessoal? E aqui um quadro grave, né? Um colapso de traqueia emergencial. Então, percebam que ele tem dispneia tanto inspiratória como expiratória, porque o volume traqueal está completamente obstruído. Eu não entendo como que a pessoa consegue filmar, né, esse paciente, ficar filmando, ao invés de estar ligando ou levando ele para uma emergência, porque isso aqui é uma emergência. Então, em pouco tempo, esse animal acaba ficando cianótico e ele pode ter parada respiratória de forma muito rápida por conta desse colapso, tá, pessoal? Com relação ao diagnóstico, ele se baseia nos achados radiográficos, tá? Então, a radiografia de tórax e cervical de traqueia, ela nos dá informações muito valiosas e que geralmente a gente consegue chegar no diagnóstico final só com isso, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem a avaliação radiográfica sob estresse. Então, a gente coloca, pressiona aqui a região da traqueia cervical, bem aqui na entrada da traqueia do tórax, com algum objeto, como, por exemplo, uma bolinha de borracha, né? E a gente pressiona e realiza a radiografia. Em animais normais, o lumen traqueal ele deve se manter em seu trajeto normal por conta da sustentação com as cartilagens. Animais com colapso de traqueia aqui na região cervical, eles não têm como eles têm esse enfraquecimento e uma cartilagem afuncional, qualquer tipo de estímulo aqui acaba colabando então a traqueia. Então aqui a gente tem uma traqueia vindo no seu lumen preservado e no momento que a gente faz a força, percebam que ela colaba totalmente. Então, aqui impede completamente a passagem de ar. Então, isso aqui significa que a traqueia está enfraquecida e é um animal com colapso de traqueia. E já nessa radiografia, percebam aqui, ó, bem na entrada do tórax, aqui na região mais caudal da traqueia, a gente tem um colapso espontâneo do lumen traqueal. Então, aqui ele está vindo normalmente, daí de repente ele some, né? A gente não consegue nem ver ele na imagem, depois ele volta ao normal. Então, aqui é um colapso espontâneo, um caso muito mais grave. Esse animal, com certeza, apresenta uma sintomatologia muito mais exacerbada. Tá bom? Então, aqui a gente tem o diagnóstico do colapso de traqueia. Com relação ao tratamento, pessoal, tratamento clínico, não existe nada comprovado que realmente ajude nesse déficit cartilaginoso, que dê sustentação e aumente a expectativa de vida. Então, o nosso tratamento ele é baseado em diminuir os sinais clínicos e melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Aqueles animais que chegam em dispneia grave, né, que se trata de uma emergência, a gente precisa imediatamente colocá-lo na oxigenoterapia, tá? E muitas vezes a gente precisa realizar sedação leve para fazer uma tranquilização desse paciente para diminuir a frequência respiratória e o animal conseguir respirar melhor e fazer a troca gasosa, tá? O uso de anti-inflamatórios reduz bastante a inflamação, ali, principalmente em pacientes que estão com muita crise de tosse devido ao colapso, tá? Os preferíveis são os esteroidais e antitussígenos também, como o dexametorfano, também auxilia, tá? Agora, pessoal, por exemplo, a utilização da fluticasona inalatória, né? Que a gente vai ver mais pra frente lá na asma, é um corticoide, né? Inalatório que tem um efeito super interessante para as vias aéreas inferiores e não causa efeitos colaterais, tá? Mas não existe nenhum estudo que comprove que ela realmente funcione ali na região da traqueia, tá? E suplementação de ômega 3, ômega 6, que diminuem a inflamação, são antioxidantes, ou então suplementação com condroitina, né? Pensando que ali é um órgão formado por tecido cartilaginoso, cartilagem hialina, talvez a suplementação de condroitina ajude, né? Então não se sabe, não existe nada comprovado, tá bom? Então não existe nada que comprove o uso e o benefício do uso desses fármacos, mas também não existe nenhum estudo que fale o contrário, né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando porque a gente não tem mais outras opções, tá bom? Mas não existe nada comprovado. Agora sim,
a gente precisa tratar qualquer tipo de afecção associada, né? Então, pacientes com bronquite, por exemplo, eles podem exacerbar os sinais clínicos com o colapso de traqueia. E eles podem também ser susceptíveis às infecções bacterianas, às pneumonias, tá? Então, é importante a gente tratar essas afecções para melhorar a sintomatologia do colapso. O controle de peso é essencial, então, quanto mais obeso o animal, mais ele vai sofrer, mais dificuldade para respirar ele vai ter e pode exacerbar muito a sintomatologia. E parar de usar qualquer tipo de coisa aqui na região do pescoço que possa irritar e pressionar a traqueia e causar estímulo de tosse e inflamação. Então, não utilizar mais coleiras, nem colares, nem bandaninhas, nada que fique aqui e que possa pressionar. Então, troca pelas peitorais para passeio. Existem algumas peitorais ainda que pegam aqui na região mais cervical, então tem que cuidar com isso, tá bom? E o tratamento cirúrgico, ele seria o tratamento de escolha, tá? Com base na colocação de stents traqueais, que são como se fossem molas, né? A gente tem molas de plástico e molas de titânio, por exemplo. E elas acabam percorrendo todo o lumen traqueal, dando a sustentação, né? Então, com esse stent, a gente evita que a traqueia colada. Então, a traqueia, ela volta ao seu formato original. A gente pode ter os stents intraluminais colocados diretamente por dentro da traqueia, que eles são melhores, mas os extraluminais também podem ser utilizados. Agora, conversando sobre as afecções dos brônquios. A gente tem duas doenças muito comuns, a bronquite canina e a asma felina, tá? Mas, além delas, a gente também tem a discinesia ciliar primária, que é uma doença hereditária, genética, né? Ela está associada à ausência, a um número reduzido dos movimentos ciliares, lembra? Que o trato respiratório ele é formado em sua extensão inteira por esses cílios, que realizam a proteção, a barreira de possíveis agentes infecciosos para o sistema respiratório, fazem a limpeza e tudo mais, né? Então, esses animais, eles possuem ausência ou um número muito reduzido desses cílios, tá? Então, eles acabam tendo consequências diretas em todo o sistema respiratório, como, por exemplo, sinusites crônicas, pneumonias crônicas e graves, né? E pode causar, como sequela, bronquiectasia, que é a ausência funcional dos brônquios, né? É uma doença que não tem cura e o diagnóstico é por meio de biópsia. A gente também pode ter aspiração de corpos estranhos, que podem se alojar aqui na região brônquica, ou então neoplasia bronquial. A gente vai conversar das duas mais comuns. A bronquite canina, pessoal, é uma doença inflamatória extremamente comum em cães e acredita-se que a causa dela esteja relacionada com processos inflamatórios crônicos do sistema respiratório causados por infecções, alergias ou inalação de irritantes ou tóxicos de forma crônica, tá? Ela é muito comum associada a pessoas fumantes. Em humanos, ela está relacionada totalmente com o tabagismo, né? E claro que o cão que convive com uma pessoa fumante, ele também sofre as consequências, né? E ela causa uma inflamação perpetuante, e esse ciclo inflamatório contínuo causa lesão direta da mucosa bronquial, levando a uma hipersecreção de muco como mecanismo de defesa, né, para tentar limpar essas infecções. E esse muco em excesso leva à obstrução das vias aéreas e também causa a liberação de mediadores inflamatórios que amplificam mais ainda esses sinais, tá? É uma doença de evolução crônica, então animais que tossem há mais de 3 meses e acomete principalmente raças pequenas de meia idade a idosos. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento dessa doença e, como eu comentei, é uma doença caracterizada pela presença de muito muco e muita tosse produtiva nesses animais. A gente brinca que a bronquite é a doença do pincher gordinho, tá? Então, ela é muito comum em cães obesos e de raças pequenas. Os sinais clínicos envolvem, então, principalmente uma tosse rouca e mais baixa, diferentemente da tosse do colapso de traqueia, tá? E essa tosse, na maioria das vezes, ela é produtiva, mas também pode ser não produtiva. Os cães, eles não expectoram, então, às vezes, o proprietário ele vai te dizer que ele não está tossindo, mas sim que ele está com engasgo ou vômito. Então, para a gente poder diferenciar uma tosse de seca de uma tosse produtiva na anamnese,
a gente precisa perguntar para o tutor, ele tosse, tosse, tosse até vomitar, né? Então, isso é um sinal de uma tosse produtiva, né? Como ele não expectora, ele acaba tendo esse reflexo no final do evento de tosse, tá? Os animais, eles têm normalmente associado dispneia expiratória, em casos mais graves. A ausculta pulmonar desses pacientes é muito difícil, são sons mais baixos, ou então com muita presença de muita crepitação associada, sibilos ou estertor. Com a progressão da doença, o animal acaba se tornando intolerante ao exercício, a gente também pode ter cianose das mucosas, e as principais consequências da bronquite crônica não tratada são as pneumonias bacterianas secundárias, então como a gente tem essa inflamação exacerbada dos brônquios, acaba sendo, e com muita produção de muco, acaba sendo um local propício para a proliferação bacteriana, fibrose do parênquima pulmonar e bronquiectasia, que é a dilatação permanente dos brônquios, bronquídeos e alvéolos, né? Então, essa região com bronquiectasia se torna totalmente afuncional, sem capacidade de realizar hematose, e a hipertensão pulmonar também é uma causa secundária da bronquite crônica. Os animais, apesar da doença ter um curso crônico, pessoal, eles podem chegar ao veterinário com uma exacerbação por contato de um fator irritante, né? Por exemplo, teve contato com alérgeno, ou então piora em determinada época do ano, por exemplo, piora no inverno ou piora na primavera, tá? Então, esses são achados comuns de anamnese também. Aqui, então, um vídeo de um animal com bronquite, tossindo, para vocês notarem a diferença da tosse do colapso de traqueia, tá? Levanta. É uma tosse rouca, uma tosse mais baixa. E vejam aqui esse engasgo no final que caracteriza uma tosse produtiva. Percebam isso. Ó, viu? Então, essa seria a expectoração dos cães, né? Mais um vídeo. Bem baixinha, bem rouquinha, tá? Bem característica da tosse da bronquite. O diagnóstico, então, a gente tem achados dos sinais clínicos com o histórico de tosse crônica, que piora em determinada época do ano, é um animal idoso, velhinho, ele já tosse há algum tempo. E a tosse, pessoal, ela é um sinal clínico muito subjetivo, então é importantíssimo nós excluirmos todas as outras causas de tosse. Então, cardiopatia, pessoal, é um diagnóstico de exclusão muito importante, porque são cães idosos de raças pequenas, com a ausculta crepitante, né? Então, isso lembra muito o quê? Lembrem do cardióide mitral e insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, é importante a gente excluir a causa da tosse ser uma cardiopatia. Aqui, pessoal, acaba sendo difícil porque muitas vezes elas estão associadas. Então, é muito comum a gente ver animais com bronquite e cardiopatia associada, tá? Excluir colapso de traqueia, que também pode ser um fator desencadeante e que piora ainda mais os sinais clínicos. Pneumonias bacterianas secundárias, parasitas e neoplasias, então, são diagnósticos de exclusão. E como que a gente faz esse diagnóstico? Então, a radiografia, pessoal, torácica, ela é bem importante. Ela vai nos demonstrar um padrão bronquial. O que é um padrão bronquial? Ele acontece por conta como a gente tem espessamento da parede brônquica, consequentemente, a gente tem aumento da hiperecogenicidade dos brônquios. E daí, quando a gente olha de uma maneira longitudinal, eles parecem trilhos de trem, que a gente fala, né? Então, aqui a gente tem esses trilhos de trem, essas regiões mais radiopacas, formando trilhos de trem na árvore brônquica. Ou então, de uma forma transversal, a gente tem os donuts, né? Que são as rosquinhas. Então, aqui a gente consegue ver claramente várias rosquinhas, vários pontinhos de donuts que representam, então, esse espessamento da mucosa brônquica na bronquite. Mais algumas imagens, então, aqui, ó, os donuts, apontado nas flechinhas, tá? Então,
essas rosquinhas mesmo. E aqui a gente tem, então, os trilhos de trem, é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas eles são bem característicos da bronquite crônica. Pessoal, outro exame extremamente importante, que não é realizado muito na rotina, mas ele é essencial para o diagnóstico de diversas afecções do parênquima pulmonar, é a broncoscopia. A broncoscopia, pessoal, ela permite a identificação precoce da doença, antes mesmo dos animais desenvolverem sequelas permanentes, tá? A gente consegue visualizar, então, dentro do lumen bronquial, aumento de produção de muco, a gente consegue ver ele funcionando durante inspiração e expiração. Então, o que a gente vê é um colapso brônquico durante a expiração, devido à mucosa, né, ela tá eritematosa, edemaciada e com presença de muco, e ela acaba, então, colabando e causando, então, a sintomatologia de espineia desses pacientes. E a gente consegue visualizar também dilatação brônquica permanente quando a gente tem aqueles casos de pacientes com bronquiectasia, tá bom? A broncoscopia ela é excelente também para excluir qualquer outra causa de alterações brônquicas, né, como neoplasias, corpos estranhos, dentre outros. E o lavado broncoalveolar, pessoal, um exame super simples e rápido e fácil de ser realizado, deveria ser feito muito mais na rotina. Ele também pode nos trazer informações muito importantes a respeito de doenças do parênquima pulmonar. Então, aqui, pessoal, a gente tem algumas imagens de citologia do lavado broncoalveolar, né? Então, aqui, presença de grande quantidade de células inflamatórias, né? Caracterizando uma bronquite crônica. Aqui a gente tem a presença de infiltrados inflamatórios, mastócitos e muita quantidade de muco, né? E aqui a gente tem a formação de espirais, esses espirais, que é muito comum na bronquite por conta do acúmulo de células inflamatórias junto com o muco, tá? Além disso, a gente pode usar, então, o material do lavado para a realização de cultura bacteriana e antibiograma, pesquisa de parasitas, entre outros, tá? Com relação ao tratamento, pessoal, então, aquele paciente que chega pra gente dispneico, né, com muita sintomatologia, a oxigenoterapia ela vai ser essencial durante o internamento, né? E os anti-inflamatórios esteroidais, eles vão ser a base da terapia da bronquite crônica. Então, o corticoide, ele reduz de uma forma muito eficiente toda a resposta inflamatória que está ocorrendo lá nesses brônquios. Então, diminui bastante a inflamação brônquica e também diminui aquela liberação de fatores pró-inflamatórios, tá? Então, a gente utiliza a prednisolona, na dose de 0,25 a 1 mg/kg. E esse uso ele é mais prolongado, é no mínimo 15 dias, tá? A gente pode fazer uso até 30 dias, cuidando com a dose, com os efeitos colaterais, e depois a gente realiza a redução gradual quando a gente conseguir controlar os sinais clínicos. Os broncodilatadores, eles também são excelentes para controlar os sinais clínicos naqueles pacientes que estão tendo bastante broncoconstrição, tá? Não é todos os casos, mas em casos que não respondem bem à terapia com corticoide, a gente pode utilizar então os broncodilatadores. A teofilina, pessoal, além dela causar a dilatação do brônquio, facilitando a saída do muco e a respiração do paciente, ela também reduz a inflamação, aumenta a perfusão sanguínea pulmonar e reduz os efeitos respiratórios, tá? O desforço respiratório. Então, ela é bem interessante de ser utilizada, tá? Cuidar porque ela pode apresentar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, sinais gastrointestinais, vômito, diarreia, taquicardia e hiperexcitação. Utilização de antibiótico terapia sempre que a gente tiver infecção secundária associada. E aqui é importantíssimo a gente realizar a cultura e antibiograma, porque as bactérias do parênquima pulmonar, elas são muitas vezes muito resistentes e elas não melhoram com a terapia comum. E a gente tem aí exacerbação dos sinais clínicos. Então, os principais aqui seriam a amoxicilina com clavulanato, doxiciclina e enrofloxacina. Mucolíticos são excelentes, principalmente naqueles pacientes que estão apresentando muita tosse produtiva, né? A gente tem aqui a N-acetilcisteína, que ela deixa o muco menos espesso, né? E ele facilita a saída do muco, além de que ela também tem efeitos antioxidantes. Então, ela diminui bastante a inflamação ali da região brônquica. O ideal é utilizar ela pela via oral, tá? É um xarope de farmácia humana mesmo, por pelo menos 15 dias.
Também tem a opção de utilizar na inalação, mas ela não é muito recomendada, porque ela pode acionar broncoconstrição e também pode causar injúria de epitélio. Então, a gente prefere utilizar ela pela via oral. E antitussígenos, pessoal, o que vocês acham, né? São pacientes que ele tosse bastante, mas ele tem muito muco. Será que a gente usa antitussígeno, né? Então, não é ideal a gente utilizar antitussígeno em um paciente que está com muito muco. Lembra que a tosse é um reflexo de defesa, né? Então, se o animal está apresentando muita produção de muco e muito acúmulo de muco nos brônquios, esse muco precisa sair e não ficar lá quieto, né? E não ficar lá contido. Então, se a gente impede o reflexo de tosse do paciente, a gente tem, então, a contenção do muco, né? O acúmulo desse muco e piora dos sinais respiratórios. Então, o antitussígeno não é recomendado no tratamento da bronquite. Tranquilo? Até porque o uso dos anti-inflamatórios e também dos broncodilatadores reduz bastante a tosse desses pacientes. Então, não tem por que usar antitussígeno, nem pode. O tratamento, pessoal, então é importantíssimo que a gente realize um manejo ambiental para esses pacientes. Então, manter ele num ambiente sem irritantes, evitar fumaça, poeira, para a gente evitar a exacerbação dos sinais clínicos. Manter o animal com nebulização ou vaporização é ideal para manter as vias aéreas umidificadas e também controlar a liberação e a produção de muco, tá? Se não tiver, por exemplo, o aparelhinho inalatório ou o paciente não permite a realização da inalação, a gente pode orientar o tutor, por exemplo, a deixar o animal no banheiro enquanto ele toma banho no inverno, por exemplo, com água quente. Que daí aquele vapor acaba se tornando também um meio de umidificação das vias aéreas, os animais podem melhorar. Manejo dietético, então é importante a gente fazer o controle de peso. Os animais mais obesos, eles tendem a ter piores formas da doença. A tapotagem é uma manobra de fisioterapia para tentar estimular a liberação de muco, né? Então, ela consiste em realizar movimentos de perfusão, de pressão mesmo, então a gente realiza tapotagem na região do tórax desse animal, de baixo para cima. Então, a gente vai do pulmão caudal para o mais cranial. A gente vai fazendo essa movimentação contínua durante uns 10 minutinhos de cada lado, 3 vezes ao dia, para estimular a liberação de muco. É uma técnica bem legal de fisioterapia. O prognóstico da doença é bom, né? Na maioria das vezes, mas dependendo dos fatores aqui desencadeantes e das infecções bacterianas secundárias ou doenças associadas, o prognóstico acaba sendo mais reservado. É uma doença que causa sinais clínicos muito recidivantes, então é muito normal a gente conseguir controlar o animal, mas ele piorar depois de algum tempo, ou piorar em certas épocas do ano, então precisa ter esse cuidado, né? E atenção para o uso de corticoide contínuo. O animal com bronquite, quando ele faz uso do corticoide, ele tende a melhorar muito rápido. Então, você acaba meio que viciando no uso, mas não pode, tá, pessoal? O corticoide ele é indicado só para aliviar a inflamação inicial, ele não pode ser utilizado de forma contínua, porque ele possui inúmeros efeitos benéficos de forma contínua. E quando você for interromper o uso, sempre fazer a redução gradual. A asma felina, pessoal, ela é também uma inflamação brônquica. Essa inflamação ela pode ser eosinofílica ou neutrofílica, mas diferentemente da bronquite, essa inflamação ela causa uma contração da mucosa bronquiolar. Então, o brônquio ele contrai, o ar fica preso no alvéolo, libera muco, esse muco fica preso e ele obstrui, o brônquio não consegue mais dilatar e a gente acaba tendo então morte alveolar, enfisema e muita dispneia, tá? Então, dispneia respiratória é importante por conta dessa característica de obstrução do lumen bronquial, tá? Então, ela é uma doença obstrutiva com excesso de produção de muco e esse muco ele fica preso ali, grudado na parede do brônquio, e esse brônquio não consegue mais dilatar para fazer a expiração. A asma, pessoal, é a principal causa de tosse em gatos, tá?
Então, a tosse é um sinal clínico muito comum, apesar de que a tosse seja um sinal muito superficial em gatos, muitos proprietários não percebem, às vezes eles até confundem com engasgos ou bola de pelo, tá? Então, é importante a gente saber disso. Acomete principalmente meia-idade e fêmeas, apesar de não poder atingir machos também, as fêmeas acabam sendo mais acometidas. E, normalmente, a asma, ela inicia ou ela exacerba a sintomatologia com alguns estímulos, como, por exemplo, infecção de sistema respiratório superior, presença de poluentes ou alérgenos ou fatores irritantes são estímulos para que desencadeie a crise asmática. Então, dispneia extrema e cianose, o gato que respira com a boca aberta, com a língua para fora, com muito esforço abdominal, são sinais clínicos compatíveis, além da tosse. A ausculta ela pode estar normal ou sibilosa, é difícil a gente identificar a alteração na ausculta. E a gente pode também ter um achado bem comum de exame físico, é a sensibilidade traqueal, tá? Então, a gente palpa aqui a traqueia e o animal nitidamente se sente incomodado, a gente pode ter reflexo de tosse positivo também, e crepitação pulmonar pós-tosse. Então, se o animal tiver uma crise asmática e você auscultar ele, é normal a gente ter presença de crepitação pulmonar. Aqui, vídeos de gatos tossindo com crise asmática. Percebam que é super sutil, não é que nem o cão, né? E às vezes o tutor ele pode confundir com vômito ou bola de pelo. Ou até mesmo espirros, né? Aqui outro vídeo. Tranquilo? O diagnóstico da asma, pessoal, ele se baseia então nos achados do histórico, da anamnese, dos sinais clínicos compatíveis. A avaliação do hemograma pode evidenciar eosinofilia periférica, tá? É um achado comum em gatos asmáticos, mas não é obrigatório. A radiografia vai demonstrar, então, um padrão bem compatível com a asma, que a gente vai ver logo em seguida. E a broncoscopia seria realmente o exame diagnóstico melhor. A gente consegue, então, visualizar hiperemia da mucosa bronquial, muito muco e a obstrução realmente do bronquio, o bronquio totalmente obstruído durante a inspiração, e a expiração é um achado característico da asma, tá? Não é sempre que a gente consegue fazer broncoscopia em animal asmático, porque eles descompensam bastante, tá?
O lavado broncoalveolar, a gente tem, então, presença de eosinofilia e neutrofilia por conta da característica inflamatória da asma em gatos. E é importantíssimo a gente excluir outras causas de tosse e dispneia em gatos, como, por exemplo, presença de agentes infecciosos, parasitas. Então, a Aelurostrongylus é um nematóide que pode acometer o parênquima pulmonar, e ele facilmente confunde os sinais clínicos com a asma e cardiopatia. Então, aqui a gente tem o pulmão, uma radiografia torácica e um padrão bronquial, tá? Que pode estar presente, mas na maioria das vezes que a gente vê isso aqui. A gente vê um pulmão mais escuro que o normal, né? Mais radiolucente, né? Do que o normal. Parece que ele está hiperinsuflado, né? Então, essa é a característica da radiografia do gato com asma. Então, é essa hiperinsuflação, parece até que o diafragma está mais achatado, né? E ele mais radiolucente por conta desse aprisionamento de ar devido à incapacidade respiratória desse paciente. O tratamento no gato em crise asmática é emergencial, tá? Então, aquele animal que chega com extrema dispneia, ele precisa ser tratado de uma maneira mais intensiva. Então, oxigenoterapia é crucial, então manter esse animal em caixa de oxigênio ou máscara de oxigênio até diminuir a sintomatologia, para daí depois então fazer o diagnóstico, né? Então, muitas vezes a gente vai demorar para fazer o diagnóstico desse paciente, porque a gente precisa estabilizar ele para poder realizar a radiografia. O uso de anti-inflamatórios esteroidais reduzem muito a sintomatologia, principalmente na emergência. Então, prednisolona, né, 0,5 a 1 mg/kg, ou corticoides intravenosos inicialmente, para diminuir a inflamação e diminuir os sinais clínicos na emergência. Os broncodilatadores, né, então a aminofilina intravenosa na emergência e depois a utilização da terbutalina ou da telfilina pela via oral, também tem bons resultados, mas o que melhor tem resultado e acaba sendo até menos invasivo para o gato é a utilização do corticoide inalatório. Então, a gente tem a fluticasona inalatória, que ela é utilizada de maneira inalatória como um adaptador. Então, ele é igual aqueles adaptadores de asma em humanos, que você aperta e suga, né? Então, a gente adapta um adaptador para acoplar o fármaco, né? E a gente faz de 1 a 2 pushes, né? Coloca no narizinho do gato e espera ele conta, né, 7 movimentos inspiratórios, tá? Fazer isso 2 vezes por dia no início e depois manter CID. É difícil a gente interromper totalmente nos gatos asmáticos. Ou então a gente pode utilizar somente durante as crises, caso forem crises bem esporádicas. A inalação também ajuda bastante a umidificar as vias aéreas e também liberar todo aquele muco. E antibiótico terapia sempre que a gente tiver infecção secundária associada. Aqui um videozinho para mostrar para vocês como que funciona a fluticasona inalatória. Então aqui, ó, esse aqui é o fármaco, né? E a gente adapta ele nesse extensor e uma máscara. E daí a gente dá um push aqui e espera o animal respirar 7 vezes esse ar. Claro que esse gato aqui, ele é muito bonzinho, ele tá muito tranquilo. Não é todo gato que aceita dessa forma. Às vezes a gente precisa dar um período de adaptação para o animal, mas conforme ele vai vendo que ele respira melhor, ele vai permitindo, né? Às vezes é bom você iniciar não apertando diretamente no focinho do animal, porque ele faz um barulhinho e ele acaba se assustando com esse barulho, né? Então, o ideal é você aplica fora e já logo coloca no rostinho dele e espera ele respirar. Agora, com relação às afecções do parênquima pulmonar, pessoal, a gente pode ter, então, doenças infecciosas, né? Então, infecção por fungos, bactérias, parasitas ou vírus, que são as pneumonias. Neoplasias do parênquima pulmonar, primárias ou metástases metastáticas, doença cístico-bolhosa ou doença pulmonar traumática. Vamos conversar sobre as principais, tá? Então, as pneumonias, elas podem ter várias causas infecciosas. Então, as pneumonias virais, elas cursam com morte celular e inflamação do parênquima e, na maioria das vezes, elas cursam com posterior infecção bacteriana secundária, tá? Então, é difícil a gente identificar uma pneumonia viral,
porque na maioria das vezes ela está associada com infecção bacteriana e a gente trata como uma pneumonia bacteriana, tá? E também porque a maioria delas é autolimitante, mas como a gente tem essa predisposição às infecções contactantes, concomitantes, perdão, elas acabam agravando o quadro. Então, em cães, a gente tem principalmente o vírus da cinomose, o adenovírus tipo 2 e o parainfluenza, e o gato, o calicivírus e o coronavírus felino, que é o vírus da peritonite infecciosa felina, e ela causa, então, uma pneumonia granulomatosa bem importante no parênquima pulmonar desses gatos. Então, as pneumonias bacterianas são as mais comuns, ela ocorre, então, por falha dos mecanismos de defesa pulmonar, ou então um comprometimento imunológico, ou qualquer agente irritativo que leva à inflamação do parênquima, leva à falha dos mecanismos de defesa, a gente tem, então, a infecção secundária, tá? Então, a gente tem diversas bactérias associadas, na maioria das vezes são bactérias importantes, multiresistentes, que dependendo do status imune desse animal, as pneumonias elas podem facilmente levar a sepse, né? A gente viu que o parênquima pulmonar é extremamente irrigado, ele possui uma alta gama de uma rede capilar e capilar muito extensa, né? De arteríolas e vênulas. Então, é facilmente uma pneumonia bacteriana com uma bactéria multiresistente e um animal que não está assim com a imunidade muito em alta, a gente pode ter sepse desencadeada, tá? E aqui o achado, então, da pneumonia bacteriana é esse parênquima interstício alveolar na radiografia torácica. Com relação às fúngicas, elas também não são tão incomuns na rotina, então a gente tem aqui a histoplasmose, a blastomicose e a coccidiomicose, que é mais comum em cães, e a criptococose e a aspergilose, que elas são mais comuns de sistema respiratório superior, mas elas podem ascender para o respiratório inferior, dependendo da gravidade. E no raio-x a gente tem aqui um achado bem característico, que é esse parênquima, esse padrão intersticial miliar difuso. Então percebam que parece que tem um monte de bolinha difuso por todo o parênquima, e linfadenopatia, então aumento de linfonodo aqui na região perilar, é um achado também bem característico das pneumonias fúngicas. E as pneumonias parasitárias, então a gente tem aqui a presença de vermes, né, nematóides principalmente, infiltrando o parênquima pulmonar e causando infecção secundária, né? Então aqui o aerolustronge, pessoal, é bem comum, eu já acompanhei um caso, e o diagnóstico é com base, então, no lavado broncoalveolar, que a gente consegue, então, visualizar ovos, né, ovinhos e até mesmo as larvas na sua forma adulta. E a gente também tem a presença dos ovos nas fezes, tá? Os sinais clínicos, então, são principalmente tosse, que pode ser produtiva ou não, dependendo da gravidade, uma respiração mais restritiva, de amplitude mais baixa, mais superficial, mas o padrão pulmonar também pode estar normal. Intolerância ao exercício, febre, inapetência, perda de peso relacionada às infecções bacterianas, secreção nasal bilateral, geralmente mucopurulenta, linfadenopatia periférica, né, porque ela acaba levando a uma inflamação sistêmica, então a gente pode ter aumento de linfonodos periféricos, principalmente aqui na região pré-escapular. E a ausculta pulmonar, ela pode ser mais silenciosa, os sons pulmonares mais abafados, ou então crepitante. O hemograma, então, ele te dá indícios de uma possível infecção, né? A gente pode ter leucocitose ou leucopenia, principalmente das doenças virais, tá? Mas não é um obrigatório. A gente pode ter animais com pneumonias sem apresentar leucocitose. A eosinofilia, ela está mais relacionada com presença de parasitas ou fungos. E o diagnóstico ele se baseia basicamente em radiografia torácica, né? Achados de raio-x, e o lavado alveolar. Dificilmente a gente vai partir para a broncoscopia nesses casos, tá? E importantíssimo a gente realizar a cultura bacteriana e fúngica, tanto para diferenciar uma da outra, como também para instituir um tratamento mais adequado. Então, com relação às pneumonias bacterianas, a gente utiliza a antibiótico terapia baseada em cultura antibiograma. Tá aí mais uma indicação do lavado broncoalveolar, tá? É importantíssimo. Como eu comentei, são bactérias extremamente resistentes, né? E iniciar, então, o tratamento com antibióticos de amplo espectro por pelo menos 30 dias, tá? E ir acompanhando radiograficamente também com os sinais clínicos.
No caso da pneumonia fúngica, a gente utiliza então o itraconazol pela via oral por no mínimo 30 dias também. A pneumonia parasitária a gente trata então com os vermífugos comuns. E também é importante a gente utilizar mucolítico, né? No caso daquelas, quando o animal apresenta muita secreção, muita tosse produtiva, a acetilcisteína novamente. E também outra terapia de suporte, inalação e umidificação das vias aéreas e tapotagem para auxiliar, então, a expectoração daquele. Com relação às neoplasias, né, as neoplasias primárias de parênquima pulmonar, elas não são tão comuns. O mais comum mesmo são as metastáticas, tá? E aqui são os carcinomas em geral que podem causar, então, metástase pulmonar. Então, principalmente o adenocarcinoma mamário, o tumor de mama, e osteosarcoma. Mais comum em animais idosos, de mais de 10 anos, né? E o prognóstico é realmente muito ruim quando a gente já tem metástase pulmonar. O animal pode apresentar tosse, geralmente crônica, cansaço fácil, dispneia expiratória por conta da presença dessas massas no parênquima pulmonar, tendo então lesão direta ali da região alveolar, crepitação ou estertor pulmonar. Também a gente normalmente encontra uma ausculta pulmonar mais difícil, com a alternância dos sons na ausculta entre os focos. Então, animais que têm muita metástase difusa pelo parênquima, a gente pode, por exemplo, assim, tá num foco ao escutar um som respiratório ok, aí a gente vai para outro foco e a gente quase não escuta, né? Então, isso é característico das metástases. Além de perda de peso, né, em decorrência das neoplasias e sinais geralmente bem crônicos. Então, aqui, pessoal, radiografias do parênquima pulmonar, então, a presença de diversas massas de diversos tamanhos na região do parênquima pulmonar, tá? Lembrar que o diagnóstico radiográfico é um pouquinho mais tardio. Então, as massas, elas só vão, os tumores, né, eles só vão começar a aparecer se eles forem maiores do que meio centímetro no raio-x, né? Então, o ideal é a gente tentar a tomografia, que acaba sendo mais precoce, ela acaba visualizando, então, tumores de menos do que 0,1 centímetros, mas o diagnóstico mais sensível é o lavado broncoalveolar, né? Então, ele sim, a gente consegue captar células neoplásicas de uma forma muito precoce, sem mesmo antes mesmo de apresentar sintomatologia e presença de massas em tomo ou raio-x. Então, a gente também pode tentar a biópsia, né, por agulha fina, a biópsia, a aspiração por agulha fina guiada por ultrassom, quando a gente tiver, então, presença de tumores mais periféricos, ou broncoscopia e lavado broncoalveolar também para realizar citologia ou histopatologia. E o tratamento, né, infelizmente, o prognóstico não é bom. A gente pode, então, realizar toracoscopia ou toracotomia para remoção, literalmente, do lobo afetado, né? E quimioterapia e radioterapia, que, infelizmente, não responde muito bem no parênquima pulmonar. Então, aqui, alguns livros aí de recomendação para vocês, pessoal. São várias afecções do sistema respiratório, eu só citei as mais comuns. E é importantíssima essa complementação em casa, tá? Então, obrigada, bons estudos e até a próxima aula.